Bom, para o nosso último painel, nessa primeira parte da manhã, quero convidar aqui ao palco para nos guiarem pelas tendências da tributação de poupanças e os investimentos. Por gentileza, Pedro Paulo, deputado federal. Vilma Pinto, IFI, Senado, Brasília. Paulo Aires Barreto, da USP, São Paulo. Laís Calé, de Porto, IDP, Brasília. E Daniel Correia Cheobraskovski, advogado, Brasília. Bom, bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso fórum, me coube aqui a tarefa de mediar esse debate, que é um debate também, todos os debates são importantes, mas esse é um debate especial, onde nós vamos falar sobre a tributação, sobre investimento e poupança. É um tema que está latente no Brasil atualmente, a discussão sobre a tributação sobre os ativos financeiros, sistema financeiro, sobre a tributação das grandes fortunas, a tributação sobre os juros de capital próprio, ou seja, um debate como então a questão dos investimentos em offshore, nos paraísos fiscais. Então, aqui acho que esse painel aqui daria para fazer uns 2, 3 dias, pelo menos, de debate. E nós vamos ter a felicidade aqui de contar com um painel de pessoas muito preparadas no tema. A Vilma, como economista, vai nos trazer uma visão geral de como estão os caminhos da mudança do sistema tributário em curso no Brasil, visões, tendências, fazer um paralelo entre tributação sobre consumo, renda, um pouco quais são esses dilemas que nós estamos enfrentando. Depois nós vamos ser brindados com a apresentação do professor Paulo, da USP, que também vai falar um pouco, aí já uma visão de um advogado, jurista, enfim, uma visão do direito, sobre as brechas, justiça tributária, um pouco como é que está também essa questão sobre a sua visão da tributação do investimento. O Daniel Correia vai falar também sobre esses pontos da tributação do investimento, também com uma visão do direito, e depois a Laís vai trazer uma visão sobre investimentos, mas com um recorte sobre seguros também, e a gente vai provocá-la também para se aventurar, para falar um pouquinho sobre JCP, e se a gente ficar provocando, ela fala sobre mais coisas. Então, sem mais delongas, eu queria passar aqui para a Vilma para fazer a primeira exposição. Bom, obrigada. Bom dia a todos. Agradeço o convite, em nome do professor José Roberto Afonso, de participar de mais uma vez em um evento organizado pelo FIB. É sempre um prazer e uma honra. Sem mais delongas, eu acho que a gente pode começar esse debate fazendo uma breve introdução sobre o contexto econômico e fiscal do Brasil, para contextualizar um pouco dessa discussão. Hoje a gente tem observado que está em curso uma reforma, que está sendo pautada até para votação hoje, da tributação do consumo. Isso tem sido debatido há vários anos, e agora a gente tem observado alguns avanços mais significativos em torno dessa proposta, mas também a gente tem observado movimentos de reforma na tributação da renda. E por que é importante a gente comparar essas duas questões? Primeiro, a gente parte de uma premissa no Brasil, a gente tem uma premissa assim, no Brasil de que a carga tributária é elevada. Então, isso é uma coisa que sempre surge nos debates nacionais, que a gente tem uma carga tributária elevada e que, por conseguinte, a gente tem uma dificuldade de ampliar ainda mais essa carga tributária em detrimento das questões fiscais que a gente tem hoje. E quando a gente faz comparações internacionais, aqui eu trago uma média, uma comparação com a média dos países da OCDE, a gente até observa algumas similaridades em termos de nível, a carga tributária total do Brasil, comparando aqui os dados de 2020, que são os dados oficialmente divulgados pela Receita Federal, nessa perspectiva comparada, por exemplo, a gente tem aqui que o Brasil, em 2020, teve uma carga tributária de 30,9% do PIB, enquanto que a OCDE foi 33,5% do PIB.
é uma carga tributária que é 2,6 de diferença em relação ao Brasil, mas quando a gente olha em termos de composição dessa carga tributária, a gente vê discrepâncias saltantes, né, significativas. A tributação da renda, por exemplo, no Brasil, em 2020, foi 6,9%, enquanto que na média dos países da OCDE foi 10,6% do PIB. Então, nesse quesito, né, a gente tem essa ideia de que a carga tributária da renda, dos tributos que incidem sobre a renda, ela, no Brasil, é um pouco menor do que na média dos países da OCDE. Em termos de participação, né, em composição em relação ao total, o Brasil tributa 22,3% da sua carga tributária renda, enquanto que na média da OCDE isso é 31,6% da carga tributária total. Então, a gente tem aqui um diagnóstico de uma tributação um pouco menor quando a gente olha os tributos que incidem sobre a renda, e maior nos tributos que incidem sobre o consumo. E aí, partindo daí, a gente já chega numa segunda premissa, né? A reforma da tributação do consumo, a gente tem uma premissa básica que é de não aumento da carga tributária. Então, não vai ter aumento, não vai ter redução, a gente tem discutido isso muito no Brasil, principalmente em torno da qual vai ser a alíquota da carga tributária, dadas as exceções, etc., para que se consiga manter essa carga tributária parada. No Brasil, a carga tributária do consumo em 2020 foi 43,7% do total, enquanto que na média dos países da OCDE foi 32,2%. Então, parecido com a tributação da renda, em termos de participação na média da OCDE, enquanto que a gente tributa muito mais o consumo, e esse consumo, tipicamente, é um tributo mais regressivo, e a gente não consegue avançar em algumas questões relacionadas à progressividade. E aí, nesse quesito, né, a gente precisa pensar em formas de reorganizar nosso sistema tributário para torná-lo mais progressivo, e isso pode vir a partir de uma reorganização realmente da carga tributária como um todo, sem onerar, sem aumentar a carga tributária total, ou aumentando aquelas bases que a gente observa e que hoje são subtributadas ou que têm a capacidade de aumento, ou observando muito nessa questão também da equidade das melhores práticas. Então, como que a gente consegue aumentar a eficiência desse sistema tributário, olhando um pouco para essa perspectiva de que a tributação sobre a renda, né, em termos de comparativos, em termos de participação, ela ainda é menor, ela tem um gargalo em relação às demais bases de incidência. E aí é nesse contexto que surge essa discussão e essas micro-reformas que a gente tem observado no nosso sistema tributário que estão em tramitação. Então, são várias reformas, são vários projetos que estão em tramitação. A gente tem tributação de fundos fechados, tem os offshores, tem os juros sobre capital próprio, e todas essas propostas que hoje encontram-se em tramitação têm um objetivo central de melhorar, né, fazer micro-reformas nesses itens, mas que também geram alguns efeitos colaterais, que aqui eu vou colocar algumas questões para debate. O primeiro, eu vou traçar como exemplo a questão dos juros sobre capital próprio. O que a gente tem observado, hoje até foi capa do jornal Valor Econômico, tem sido observado um aumento muito grande na distribuição de juros sobre capital próprio. A proposta do governo atual é extinguir o mecanismo de dedutibilidade desses juros sobre capital próprio. Hoje tem uma alíquota de 15%, essa alíquota de 15% ela é paga via imposto sobre a renda retido na fonte, só que as empresas podem deduzir isso da sua base de tributação do imposto de renda da pessoa jurídica. E aí, nesse novo mecanismo, vai acabar, né, se for aprovado esse projeto, a gente teria o fim dessa possibilidade de deduzir e, por conseguinte, as empresas antecipando-se a esse movimento, né, a gente observa um aumento significativo em termos de distribuição desses JCP. E aí, quais são os reflexos disso? Como que a gente consegue pensar os efeitos disso, principalmente
a um contexto de médio prazo, 2024, 2025, uma vez que o pano de fundo também dessas propostas é aumentar a carga tributária para contribuir para a questão do equilíbrio fiscal. Uma outra questão, e aí eu vou estar trazendo alguns pontos, né, para a gente discutir aqui, é como que todos esses projetos dialogam com o futuro, né? A gente está aqui discutindo o futuro da tributação, como que esses projetos que a gente tem observado, eles dialogam também em termos da economia digital, das possibilidades e das discussões internacionais que a gente tem observado, do ponto de vista de elisões fiscais, de mudanças, né, questão da transfronteiriça, da mobilidade do capital, da mobilidade desses recursos, como que esses projetos hoje estão adequados a essas questões que são temas hoje, temas mundiais. E, por fim, eu vou trazer uma última provocação aqui, um último tema para a gente debater em relação a essas questões, que está associada também à questão de como que a gente consegue, a partir dessa implementação, trazer um pouco mais de eficiência do ponto de vista fiscal, não só para o sistema como um todo, né, como que a gente consegue acomodar esses sistemas e essas propostas que a gente tem discutido atualmente do ponto de vista não só de equidade, né, como que a gente consegue melhorar do ponto de vista de eficiência ainda mais esses projetos. São só algumas provocações, alguns temas que eu queria colocar para a gente conseguir debater e aprofundar mais adiante. Obrigada. Obrigado, Vilma. E eu quero passar direto a palavra para o professor Paulo Aires Barreto, da USP de São Paulo, para nos trazer também a sua visão sobre o tema. Muito obrigado, deputado Pedro Paulo. Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar os organizadores do evento, o Zé Roberto, o Luciano, a Adassa, minha querida amiga, o Celso, que desde Lisboa, no evento anterior, estão aqui nos brindando com uma oportunidade única de debater temas tão relevantes para o Brasil, para Portugal, com pessoas tão abalizadas. O desafio aqui não é singelo, em termos de propostas para o futuro. Eu ouvi nesse evento, talvez a palavra que mais reiteradamente tenho ouvido tenha sido a palavra simplicidade. E Leonardo da Vinci diz que simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. E nós tivemos movimentos de simplificação da nossa legislação, envolvendo tributação de poupança, investimento, e a própria questão da tributação dos dividendos, que está também referida aqui em alguns momentos, talvez na última reforma importante do Imposto sobre a Renda, e especificamente no que se refere à tributação de investimentos, o que se deu? Eu vou tributar investimentos exclusivamente na fonte, vou fiscalizar instituições financeiras, em vez de fiscalizar todos os contribuintes brasileiros, e tenho um processo mais simples e mais eficiente administrativamente de captar essa base tributária a alíquotas pré-determinadas, e isso tem funcionado adequadamente até hoje. Havia lacunas, e as lacunas, a meu sentir, estão sendo muito bem comatadas agora por esses dois projetos de lei que estão em tramitação e que tendem a ser aprovados, um envolvendo a tributação dos fundos exclusivos e outro envolvendo a tributação das offshore. São temas até desses dois projetos aparentemente singelos e que mereceriam talvez até uma aprovação muito rápida, mas não há nada singelo em matéria tributária e portanto, todo o cuidado com que se operou a discussão desse projeto foi muito importante. Os números apresentados pelo deputado aqui ontem sobre o montante envolvido em fundos exclusivos, em offshore, são
decisivamente relevantes para o país, portanto, qualquer movimento errado poderia causar um prejuízo significativo. Sistemas tributários mundiais são competitivos. Países querem investimentos, querem a riqueza, querem trazer para suas hostes tudo aquilo que puderem trazer no sentido de melhorar as suas bases econômicas e, portanto, movimentos muito drásticos, bruscos, podem efetivamente trazer mais prejuízo do que benefício. A meu sentir, esse tema foi bem endereçado, bem encaminhado, e nós estamos comatando lacunas. Temos a lógica ideal, e aí é que entra aquele trade-off entre simplicidade e talvez um pouco mais de busca de justiça tributária, de capacidade contributiva numa perspectiva mais individual. E esse trade-off é muito difícil. Eu sempre digo, esse sistema de tributação exclusiva, por exemplo, faz com que, eventualmente, alguém que esteja na faixa de isenção do imposto sobre a renda, tem algum espacinho ainda, ganhe R$200 a menos do que a faixa de isenção, e tem uma pequena aplicação num fundo de renda fixa, esse alguém vai pagar imposto sobre a renda quando não deveria estar pagando. Porque se somasse o rendimento da pequena aplicação dele, deveria entrar na faixa de isenção e, portanto, eu acabo tributando uma pessoa que mal tem capacidade contributiva por uma lógica da simplificação. Na outra ponta, talvez os contribuintes que pudessem estar pagando IR sobre rendimentos de aplicação financeira a uma alíquota máxima, estão pagando a uma alíquota de 22%, 15%, e isso poderia ser revisto também. Há um debate importante em torno da própria tributação da inflação. Isso foi sinalizado como um problema jurídico num voto da ministra Regina Helena Costa, mas o STJ não encampou a ideia dela, acabou entendendo que era pertinente a tributação da inflação, mas podemos reavaliar se devemos continuar a tributar investimentos isoladamente ou se devemos caminhar para uma tributação que seja mais progressiva. Isso vai trazer mais complexidade, briga com a ideia de simplicidade e de eficiência arrecadatória e administrativa. Portanto, não são soluções simples, né? Já se disse aí, comecei falando sobre simplicidade, para todo o problema simples, ou para todo o problema complexo, existe uma solução simples e errada, né? Então, nós temos que trabalhar todos esses temas com muito cuidado, lembrando uma frase do professor José Cabral Tanabás, na abertura deste evento, quando ele disse que as pessoas podem escolher onde ter seus rendimentos, e eu agregaria, não apenas os seus rendimentos, como seu domicílio fiscal, e nesse mundo cada vez mais aproximado pela tecnologia, e em que os movimentos são muito ágeis, esse tipo de cuidado é significativo, porque, com muita facilidade, as fortunas se movimentam e vão buscar os paraísos fiscais. Também era uma frase do Everardo Maciel, tão citado aqui, né? Sempre que é só paraísos fiscais, porque na outra ponta há os infernos fiscais também, e o contribuinte sai em busca desses paraísos. E nessa lógica de compaginar o ideal de tributação, de suprimento de recursos para um Estado fiscal que possa prover a perspectiva social tão relevante num país com muitas carências como o Brasil, não é tão singelo manipular e trabalhar a legislação de forma a garantir esse resultado sem também correr o risco de perder a galinha dos ovos de ouro, né? Sem perder o empreendedorismo. Então, acho que a gente tem avançado. Esse ano foi um ano decisivamente importante relativamente a esse tema. Há um espaço ainda de aprimoramento. Talvez, numa visão idealista, nós tenhamos perdido a oportunidade de, ao aprovar a reforma da tributação sobre o consumo, mexer um pouco nessa lógica entre o que se arrecada no consumo em relação ao que se arrecada sobre a renda. Esse é um dado que me parece problemático, mas eu entendo a lógica de quem propôs a reforma, no sentido de que
se eu tivesse mais esse desafio a enfrentar, talvez ela não saísse. A reforma traz uma dualidade, uma mudança de referenciais importantes. O Rodolfo, que está aqui do iFood ontem, trouxe isso, né? A arrecadação vai ser a mesma, mas dentre os pagadores de tributos haverá uma profunda diferença. Há um movimento, que me parece importante, de carga tributária, saindo um pouco do setor industrial e indo para o setor de serviços mais enfaticamente. Isso vai ser evidenciado nos próximos anos, a gente vai sentir qual é o efeito disso tudo. A lógica de que, na última linha, o contribuinte de fato continua pagando a mesma coisa é verdadeira, mas trabalhamos em matéria tributária muito fortemente olhando para o contribuinte de direito, e esse vai ter efetivamente assimetrias importantes que vão ser originadas com a reforma tributária. Vai ficar para um segundo momento, então, agora, calibrar tudo isso com a tributação sobre a renda, para ver se a gente consegue ter menos regressividade no consumo e um pouquinho mais de esforço na tributação sobre a renda, para alcançar parâmetros que estejam mais próximos de outras economias mais avançadas e países socialmente melhor estruturados no que se refere ao atendimento às necessidades da população. É isso. Obrigado, professor. Justíssimo no tempo. Obrigado pela contribuição. Laís, agora a bola está com você. Obrigada, deputada. De muitos privilégios, né, que o FIB nos traz, acho que um dos maiores é poder dividir mesas, ou um pequeno palco, né, com profissionais tão capacitados, e ter o imensurável privilégio de ser ouvido por alguns dos nossos mestres. Então, fico muito feliz por esse motivo de estar aqui hoje. Eu estou imaginando que meu tempo é de 5 minutos. Ok, muito obrigada. Vou ser um pouquinho mais breve, então, do que pretendido. A gente está falando exatamente de todas essas complexidades. A Vilma lançou aqui algumas questões que eu confesso que também me intrigam. Vou tentar trazer um pouquinho aqui de comentários ao final, mas acho que o panorama que a gente tem hoje, e o deputado bem colocou no início, é um tema muito em alta no Brasil nesse momento. Quando houve essa proposta para falar sobre tributação das poupanças e investimentos, a primeira coisa que eu pensei, mas ok, vou focar em quê? E eu até achei que fosse uma escolha um pouco fácil, mas foi uma escolha até bastante difícil, porque a gente tem concomitante no ano de 2023 acontecendo. Legislação com a tributação dos offshores a ser votada. Agora, de agosto, PL 4.258, para acabar com a dedução dos juros sobre capital próprio. Isso veio no final de agosto, basicamente acompanhada ali da MP das subvenções, que é justamente, não diria que uma resposta, mas acaba sendo, querendo ou não, um diálogo institucional com o tema 1182, que foi discutido pelo STJ também esse ano. Então, aqui, mesmo que a gente esteja falando em algum momento sobre investimentos mais focados na pessoa física, em outro momento no investimento da pessoa jurídica, mas, quando a gente fala de tributação das poupanças e investimentos, eu tenho um leque de situações acontecendo no Brasil que é muito grande. A gente fala muitas vezes, o tempo inteiro, sobre reforma do consumo, ou até sobre reforma tributária da renda, de um modo geral, mas tem todo esse movimento legislativo que está acontecendo em paralelo sobre investimentos, que não sei em que medida está tendo a atenção que merecia desses espaços de debate. Então, por isso, acho que é muito relevante a iniciativa do FIB hoje em fazer um painel sobre isso, e concordo que a gente precisaria de 3 dias aqui para esgotar todos os temas. Mas eu tive uma provocação específica do professor Zé Roberto Afonso, para trazer um pouquinho de uma visão do que está sendo discutido hoje sobre seguros. E por que isso? Também foi um tema que foi debatido no Brasil esse ano. Então, todos os temas aqui são 2023, são absolutamente contemporâneos.
Esse ano, o Supremo Tribunal Federal se debruçou e finalizou julgamentos sobre duas temáticas, sobre tributações de receitas financeiras. Uma foi o tema 372, sobre instituições financeiras, acabou ganhando um espaço na mídia um pouco maior, porque envolve todos os bancos. Um outro tema foi sobre as seguradoras, que foi o RE 400.479. Em ambos, discutia-se o conceito de faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS. O que o STF entendeu? Que, mesmo antes da Lei 12.973, de 2014, que estendeu, ampliou esse conceito de faturamento para dizer que corresponderia à receita bruta advinda da atividade fria empresarial, ou seja, não teria uma equivalência obrigatoriamente com a prestação de serviço ou venda de mercadoria, o PIS e COFINS estaria justamente atrelado ao que é a atividade fim empresarial. Ou seja, toda aquela receita advinda da atividade fim empresarial deveria ser tributada. Concordo? Não. Pretendo discutir aqui o entendimento do STF? Também não, porque entendo que isso é uma discussão lá para o tribunal e que ainda continua, estamos travando essa discussão. Mas o que isso me chama a atenção nesse momento? A gente precisa refletir qual a melhor forma de tributar ativos financeiros. Isso não é só uma reflexão do passado, mas é uma reflexão do futuro, especialmente quando eu estou falando de um IVA que comporta PIS e COFINS e que, logo, vai incidir sobre a atividade financeira, se eu partir dessa mesma lógica. Então, eu preciso entender como que vai ser essa incidência e como vai ser essa relação. E por que eu estou falando de seguros aqui? Porque eu aprendi com a máxima vem aos demais economistas, mas com o melhor economista do Brasil, na minha perspectiva, o professor Zé Roberto Afonso. Eu posso puxar a sardinha aqui para o orientador, ele está me olhando com uma cara ali de preocupado com o que os demais vão achar, mas eu falo mesmo. Que seguro é poupança. É a forma que o indivíduo, principalmente a pessoa física, tem de cuidar e prover para o seu futuro. E quando eu falo de seguro, eu não estou falando só do D&O, do grande administrador empresarial. Eu estou falando de seguro, desde seguro automobilístico, que todos nós fazemos. Então, no momento que eu tenho uma incidência de uma carga tributária tão alta sobre os seguros, e especificamente quando eu estou vislumbrando um possível IVA com alíquota única, que nesse contexto incidiria também sobre a atividade das seguradoras, especificamente sobre o prêmio de seguros, isso me preocupa muito. Porque eu estou falando de uma alíquota de 25%, possivelmente, que vai se somar a uma alíquota de IOF, que os seguros já pagam, que hoje eu tomei nota, não me lembro de cabeça, mas está em torno de 7 alguma coisa por cento para seguro de bens. Então, quando eu falo de seguro automobilístico, por exemplo, é essa alíquota que incide. Então, nós temos IRPJ, CSLL, IOF, mais o IVA. Então, isso é uma situação que me preocupa justamente porque ela não está apartada, e ela não me parece que está sendo individualmente considerada. Rápida questão, que o meu tempo já esgotou? Já está esgotando. Europa. IVA não incide sobre atividades das seguradoras. Lei do IVA, artigo 9º, item 28, pesquisei, prevê uma isenção para a atividade das seguradoras do IVA. O que a maioria dos países hoje em dia tem feito? Uma tributação própria, no chamado IPT, que é o Insurance Premium Tax. Pode ser um caminho para o Brasil? Talvez. Na verdade, é mais aqui para lançar a reflexão. A única coisa que eu penso é que, tentando responder rapidamente, 30 segundos. A última pergunta da Vilma. Como nós conseguimos acomodar as propostas tão diversas na perspectiva de eficiência? Eu entendo que, certamente, não é tributando atividades tão diversas e desiguais numa mesma forma, ou seja, de uma forma igual. E, por isso, acho que tem que ter uma preocupação aqui especial com relação a esses setores que são diferenciados. Obrigada. Desculpa o tempo. Obrigado. Eu tenho a dura tarefa de controlar o tempo aqui, em palestras tão interessantes. Mas eu vou passar direto também para o Daniel, pedindo que ele também faça a sua exposição no tempo de 5 minutos. Obrigado, deputado Pedro Paulo. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao FIB pela oportunidade, parabenizar
este fórum, né, tão importante. Agradecer em nome dos professores José Roberto Afonso, Luciano Fuch, Celso e Adassa. E, sem mais delongas, o tema é importante e fiquei pensando, bom, futuro da tributação de poupanças e investimentos. E pensei comigo, tributação de rendimentos de poupança e investimentos? Sim, claro. Há uma necessidade, inclusive, de uma busca maior de equidade nesta temática, né? E acho, inclusive, que estamos no Brasil avançando em relação a esse tema, graças, inclusive, ao projeto de lei aprovado, brilhantemente relatado pelo deputado Pedro Paulo. Agora, tributação de poupança e investimentos, não estou falando dos rendimentos, estou falando de poupança. Aí tenho seríssimas dúvidas. E diria, em princípio, não. Eu creio que esse debate é importante porque, em momentos de crise fiscal e outros tipos de crise, inclusive a última que vivemos, a epidemia da Covid-19, esses momentos de crise, eles sempre trazem um retorno a uma tônica de tributação de fortunas, tributação de grandes fortunas, portanto, tributação da própria poupança, não é? E esse é um tema que ele é sedutor, porque é simpático, não é? Falar em tributação de grandes fortunas é muito simpático, é ideologicamente interessante. Mas isso realmente traz algumas reflexões, porque há problemas sérios envolvidos em tributação de poupança, a poupança em si, não é? E a experiência histórica ela mostra isso. Ontem, o primeiro painel, o professor Casalta tratou aqui da questão da evolução histórica da tributação. O final do seminário ontem, o professor Saul também finalizou tratando da evolução histórica da tributação, e nós não podemos perder isso de vista. Quer dizer, nós temos exemplos históricos do passado, e isso precisa servir de guia para o futuro, não é? O caso da tributação de grandes fortunas, ele realmente traz algumas perplexidades, porque, em primeiro lugar, há um conceito muito aberto, né? O que seria grande fortuna? Para o deputado Pedro Paulo pode ser uma coisa, para mim pode ser outra, para a Vilma pode ser outra. Então, como é um conceito muito aberto, corre-se o risco de, na sua definição, haver uma impropriedade e, eventualmente, não se tributar aquela fortuna propriamente dita, mas se tributar a poupança de alguém que, durante toda a sua vida, trabalhou, assalariado, tributou já essa renda, não é? E, para ter alguma tranquilidade na velhice, em especial em função da situação que nós todos conhecemos, em que as previdências oficiais dos países estão, em sua maioria, quebradas ou em processo de quebra, não é? E, portanto, há um problema quanto à definição do que seria grande fortuna. Há um outro problema que diz respeito exatamente à pluritributação. Quer dizer, poupança é renda já tributada. É tributada ou na pessoa física ou na pessoa jurídica. Eventualmente, poupança, quando nós estamos falando de patrimônio, também é algo que já foi tributado na renda e, periodicamente, patrimônio, que estamos falando, por exemplo, de imóveis. Então, há um problema de pluritributação, que não pode ser desconhecido. Há um problema de eficácia desse tributo, quer dizer, a experiência comparada mostra que é um tributo que pouco arrecada e que tem um custo alto de fiscalização. E, por fim, a externalidade, né? Há externalidades econômicas. Aqui já foi dito nesse painel, né? O professor Paulo Aires disse, né? Quer dizer, as pessoas podem hoje eleger, num mundo globalizado, né? Estamos falando de tributação 4.0, as pessoas elegem onde elas terão seus rendimentos. Elas elegem qual será o seu domicílio fiscal. Então, o imposto sobre grandes fortunas gera um problema de fuga de capitais, né? E realmente a experiência mostra isso, não à toa. Hoje, se eu não estou enganado, apenas 4 países da OCDE ainda têm essa tributação. Muitos que instituíram esse tributo voltaram atrás, não é o caso, por exemplo, França, Itália, Alemanha, dentre outros. E, portanto, eu acho que o que é preciso pensar quando estamos falando de tributação, isso foi dito ontem,
é que nós não devemos inventar a roda. Nós devemos procurar, sim, melhor identificar elementos de conexão entre o contribuinte e os signos presuntivos de riqueza que nós já conhecemos. Porque renda não deixará de ser renda, consumo não deixará de existir, né? Ele poderá haver sob outra forma, uma forma de consumo digital, não é? Propriedade não deixará de existir. O que precisa ser visto para o futuro é realmente buscar elementos de conexão. Então, nesse ponto, é que eu acho que, por exemplo, o projeto de lei a respeito de offshores, ele trouxe aqui um dado interessante, porque ele especificou, né, elementos de conexão entre o rendimento no exterior, né, e a pessoa domiciliada no Brasil. E acho, inclusive, que é um tema que está sendo bem endereçado no Brasil. Houve discussão, havia uma preocupação, por exemplo, quanto à tributação de investimentos ilíquitos, não é? Quer dizer, antes da sua realização, como é que isso ficaria, como é que o contribuinte pagaria imposto de renda sem que aquele investimento já tenha sido resgatado, né? E isso especificamente em relação a offshores, e quando se tem investimentos em que ele é ilíquido, mas há uma marcação ao mercado. E a marcação ao mercado, ela varia, né? Então, e isso foi muito bem endereçado, né? Meu tempo já está acabando, eu vou concluir isso, foi bem endereçado pelo princípio da transparência, e eu acho que é esse o caminho. Eu acho que o caminho do futuro da tributação passa pela tributação, sim, de rendimentos da poupança, de investimentos, não, porém, da poupança em si. E acho que há um caminho de identificar e descobrir esses elementos de conexão entre esses signos presuntivos de riqueza e o contribuinte. Obrigado. Obrigado. Daniel, eu queria só justificar, eu não vi o Zé Roberto aqui, saiu, mas a Vilma colocou aqui sobre a matéria do valor, né? Falou sobre o JCP, que é a capa do valor. Hoje eles perguntam assim, não, a gente procurou o deputado Pedro Paulo e ele não respondeu até o fechamento da edição, que eu estava aqui no fórum falando, né, sobre a possível relatoria da JCP, Lindbergh. Mas, então, eu gostei muito das intervenções de cada um, e, como eu disse ao princípio, as diferentes visões sobre o tema, e praticamente todos aqui colocaram esses dilemas entre simplicidade, eficiência do sistema, progressividade, como compatibilizar uma reorganização do sistema tributário que leve em conta esses temas. Eu queria aqui, eu tenho uma pergunta também, no mesmo modelo que o deputado Lindbergh fez para cada um, mas antes eu queria fazer uma provocação aqui ao Demetrios, está aqui porque nós tivemos a visão da academia, um pouco da visão do parlamento, mas eu queria um pouco a visão da Petrobras, provocar aqui uma pergunta, sendo a Petrobras a maior empresa brasileira e maior investidora também sobre essa questão. Opa, bom dia a todos. Eu vou começar trazendo uma perspectiva pessoal, né? Eu acho que o painel foi montado em termos de ativos financeiros e não ativos reais. Longe de trazer uma resposta, mas muito mais um ponto de reflexão para o próprio governo, que é responsável pelas políticas públicas. O governo ele dá a sinalização, né? Cria os incentivos. E o Brasil é um país muito carente em poupança, né? Segundo dados do Banco Mundial, a proporção de poupança em relação ao PIB em 2022 foi 16%, uma queda em relação a 2021. Então, na medida em que você tributa, ainda que o rendimento, né, você cria um desincentivo, você está interferindo na escolha intertemporal dos agentes, né? Então, entre poupar ou consumir, né, na visão dos economistas,
assumindo que os juros, né, o preço da nossa impaciência, para quem está emprestando, eu estou optando por poupar hoje para consumir no futuro, e para quem está pegando emprestado, eu estou optando por pagar um preço para antecipar o meu consumo, né? Na medida em que você cria um desincentivo à poupança, você está reduzindo a capacidade de financiar a economia real, né? E aí é onde entra a Petrobras, os investimentos reais em ativos físicos. Então, passando dessa tributação sobre ativo financeiro para ativos reais, o ponto que eu acho que precisa estar pautado, as decisões da própria reforma, que é um dos pilares, não tributar os bens de capital, é você criar uma redução, né, dessa tributação sobre os bens de capital, porque são eles que vão gerar os retornos futuros, né? Então, quando as companhias, as grandes investidoras, têm que onerar seus investimentos, né, a partir de uma tributação incidente no tempo no T0, no T1 da sua cadeia de valor, você deixa de gerar riqueza, de gerar tributos, participações governamentais, no caso de uma indústria extrativista como a Petrobras, no futuro, né? Então, eu acho que essa é a preocupação que nós temos, de passar essa visão para quem hoje está conduzindo a reforma, mas, acima de tudo, em relação à segurança jurídica e estabilidade, quando a gente fala em investimento em ativos físicos, ativos reais, e não ativos financeiros, a gente não tem essa mobilidade que o investidor em ativos financeiros tem. É um casamento de longo prazo. Então, como foi dito até num painel anterior, quando você está submetendo um projeto de investimento para aprovação, você submete uma curva, um fluxo de caixa de 20, no caso da indústria do petróleo, de 20, 25 anos. Então, pior do que você ter uma carga tributária alta é você não ter previsibilidade. Você aprovar um estudo de viabilidade técnica e econômica com base em premissas que mudam ao longo do tempo. Então, basicamente, esses dois pontos, é ter previsibilidade e reduzir a carga tributária sobre os bens de capital. Obrigado, Demetrios. Antes de dividir a pergunta aqui com os nossos panelistas, eu queria só um pouco reforçar essa preocupação que nós, do ponto de vista dos legisladores, temos sempre quando fazemos modificações no sistema tributário. Logo que assumi essa relatoria dos fundos exclusivos e fechados e dos offshore, também procurei trazer a questão da JCP para esse pacote de modificação na tributação sobre investimento. Uma das preocupações era, claro, a gente tinha, está aqui o Barreirinho, um primeiro objetivo muito claro, como é que a gente aumenta a arrecadação para que o governo possa cumprir as suas demandas sociais. Mas sempre a preocupação com os outros impactos, né? Você tem uma questão de justiça, quando você discute trazer uma tributação, por exemplo, do Come Cotas, que existe para a grande maioria dos investidores brasileiros, o que não existia para os fundos exclusivos e fechados. Independente da discussão se o Come Cotas é um bom modelo ou não, né? Quando ele entra numa esfera de tributar ativos ilíquidos, enfim. Então, tem toda uma discussão se é o melhor sistema, mas é o que está colocado. É justo que todos os investidores tenham o mesmo tipo de tributação. A outra dimensão é qual o impacto no mercado de capitais, né? Nós vamos recrudescer o mercado de capitais quando a gente discute spread bancário, redução da taxa de juros, as ineficiências que tem e que colocam o juro real brasileiro como um dos maiores ou o maior do mundo. Que tipo de mudanças nós estamos provocando no mercado de capitais para ele cumprir sua função de poupança e investimento? Então, são diversas dimensões que... qual a dimensão da simplificação? Quando nós começamos a discussão com o Ministério da Fazenda, a gente tinha o diferencial de alíquota entre os investimentos offshore versus os investimentos onshore, né? Isso provocaria, efetivamente, um pouco que se pensava uma repatriação desses recursos, ou não. Aqueles investidores buscam os investimentos fora do Brasil como uma espécie de proteção, de hedge, né? E não simplesmente pelo diferencial
de juros. Então, qual o impacto que isso acontece? Repatria ou pode ser o contrário? Uma calibração de uma tributação sobre patrimônio muito pequena pode permitir rapidamente uma atualização desse patrimônio e depois você, ao contrário de vir para o Brasil esse investimento, ir para fora numa mudança de domicílio fiscal na medida em que o mundo busca atrair esses investimentos, se são esses investimentos comandados por gestores profissionais, não aceitam desaforo e se modificam de forma muito rápida. Qual é o impacto, por exemplo, de uma excessiva calibração nos fundos exclusivos em relação à própria configuração da tributação dos ativos no Brasil? Por exemplo, a gente tem um rol grande de ativos que têm benefícios tributários, né? A gente também discutiu no projeto a questão dos FIIs, que são os fundos de investimento imobiliário, e dos FIAGROS, que não pagam sequer imposto de renda, né? Então, toda essa discussão para onde vai esses recursos? Os ativos previdenciários, por exemplo, PGBL, não tem também, tem tributação favorecida. Será que ao apertar para tentar aumentar a tributação dos fundos exclusivos e fechados, esse patrimônio gigante que chega a quase 2 trilhões de reais, esses ativos não vão migrar para outros ainda que tenham algum benefício tributário? Então, as diversas dimensões e os impactos que pode ter numa calibração equivocada desses investimentos. Então, foram preocupações que eu trouxe para esse projeto. E sempre, claro, olhar a perspectiva da arrecadação primeiro. Por exemplo, quando a gente discute JCP, o projeto que foi encaminhado para a Câmara é o fim da JCP. Está ali na lei orçamentária a previsão de arrecadar 10 bilhões 448 bilhões de reais. Sem o fim da JCP, como é que se cobre essa receita que estava prevista? Então, são diversos aspectos que têm que ser levados em conta na tributação de investimento. Eu quero aqui fechar com uma pergunta para todos os painelistas. Nós falamos de vários dilemas, né? Simplificação, eficiência, progressividade, quem pode mais deve pagar mais. Então, é possível compatibilizar a reorganização do sistema que a Vilma colocou, mesmo que seja fatiado as reformas, sem ser num pacote único? Acho que ninguém no mundo consegue parar e rever todo o seu sistema tributário. Tem que ser, é igual reforma eleitoral, você não consegue fazer tudo de uma vez, né, Lisberg? Você tem que fazer fatiando o bicho para poder assuntos tão sensíveis. Então, a minha pergunta é: progressividade se compatibiliza com eficiência, com simplicidade no sistema tributário? Qual a sua escolha? Eu acho que a gente tem caminhos para aprimoramento, né? Eu acho que a reforma tributária em curso, ela tem esse viés da simplificação do sistema em relação ao que a gente tem hoje. Eu gosto sempre de falar, quando a gente fala de tributação de consumo, eu gosto de dar um exemplo de um exemplo pessoal de um painel, uma conferência que eu participei no Uruguai, com representantes de vários países latino-americanos, e a gente era para discutir tributação do tabaco, ou seja, tributação de um único bem, e a gente tinha que explicar, em um determinado momento, como que era a tributação no país, né? E todos os representantes falavam: olha, a gente tem um IVA de X%, a gente tem um IVA de X%. Quando chegou a minha vez de explicar como era a tributação no Brasil, eu fiquei meia hora para explicar a tributação de um único bem. Então, acho que sim, acho que todo mundo reconhece a necessidade da gente aprimorar e buscar maneiras mais eficientes e aprimoradas de tributar. E essa tributação mais eficiente, ela vai nos dar também uma perspectiva melhor para que a gente consiga fornecer para a sociedade gastos públicos também de forma mais eficiente, igualitária, etc. Do ponto de vista de composição do sistema, eu acredito que hoje, né, a opção tem sido de fazer aos poucos, né? Então, vamos aumentar um pouquinho a carga tributária na tributação da renda, também justificada pela questão das necessidades de ajuste fiscal.
sem onerar ainda mais, num contexto mais agregado, a questão da tributação do consumo. Então, acho que tem caminhos, eu acho que a gente está, de certa forma, indo na direção correta, né? Tem vários projetos que estão tramitando, que vão nessa direção, e eu acho que a gente está indo na direção adequada. E agradeço mais uma vez o convite. Obrigada. Obrigado, Vilma. Professor Paulo, ainda um minutinho. Obrigado. Eu queria lembrar aqui, nesse caminho, né, uma manifestação do ex-secretário da Receita Federal, Rachid, ontem, no sentido de que essa dualidade de consumo-renda no Brasil é complexa, porque se eu aumentar muito a renda, eu sufoco poucas pessoas, porque poucas pessoas ganham muita renda no país. É um país pobre, infelizmente. Então, não é uma missão singela. Nós falamos em tributar dividendos aqui, eu preciso falar sobre isso, porque nós saímos de um momento em que a gente tributava o dividendo e tinha uma alíquota menor da pessoa jurídica. Nós decidimos concentrar a tributação na pessoa jurídica, aumentando fortemente a sua alíquota. Portanto, foi uma decisão de calibração de alíquotas e de centralização de recolhimento em prol de simplicidade e eficiência administrativa. Nós vamos abrir mão disso? Podemos abrir, é uma opção legislativa. Tem um professor na casa, professor na USP, lá, juntamente com o Heleno e com o SCAF, o professor Chueri, que tem uma tese de doutorado sobre distribuição disfarçada de lucros. Está encalhada, porque não é um tema mais relevante, deixou de ser relevante quando decidiu-se não tributar dividendos. Se viesse a tributar dividendos, nós vamos usar muito a tese do professor Chueri, porque vamos ficar discutindo se o almoço aqui pago distribuição disfarçada de lucro, se não é, o carro e por aí afora. São modelos difíceis de serem compaginados, mas acho que é um espaço de evolução grande e acho que nós estamos caminhando neste sentido. Ontem se falou muito sobre continuidade, sobre, idealmente, rupturas não muito significativas. Isso tem uma importância. Eu lembro sempre de uma frase que foi dita por Aliomar Baleiro e Geraldo Ataliba, dois grandes ícones do direito tributário brasileiro, e eles diziam, imposto bom, imposto velho. Choca a frase, né? Você fala, puxa, mas o que eles queriam dizer com isso? É que no imposto velho, você vai sabendo o que é mercadoria, qual fatiador, qual critério material, segurança jurídica, que era o que estava se pedindo aqui. Petrobras corretamente veio, clamou por segurança jurídica. Todos nós queremos segurança jurídica, e às vezes, para ter segurança jurídica, eu preciso ser um pouco mais cauteloso no movimento e permitindo que o contribuinte tenha previsibilidade. Encerro aqui, lembrando a frase de Guimarães Rosa, né, que acho que é importante, sintetiza o que eu senti, né? Mestre não é aquele que sempre ensina, mas aquele que, de repente, aprende. Eu acho que a gente aprendeu tanto nesses dias aqui, eu queria agradecer por isso. Obrigado. Estourar mais 2 minutinhos o tempo, Zé, para não perder a oportunidade do Daniel e a Laís falarem um pouquinho sobre o tema. Laís. Obrigada, até coloquei um cronômetro, o deputado Pedro Paulo sorria a cena assim, parece que ele está concordando com o que eu estou dizendo, mas ele está avisando que o tempo acabou. Até essa pergunta, não dá para responder em 1 minuto, precisaria de uma tese de pós-doc, que é um negócio que me assombra, então também não quero nem pensar sobre isso, mas eu acho que o ponto central é eficiência. Eficiência não é cobrar mais, não é obrigatoriamente arrecadar mais no curto prazo, é cobrar melhor e arrecadar mais no longo prazo. É também atrair investimentos. E acho muito interessante, inclusive, quem sabe faz ao vivo, né, responder aqui a questão do valor ao vivo aqui conosco, mas acho essencial que se traga o debate sobre JCP junto, nesse mesmo pacote de offshores, no mesmo pacote, inclusive, de tributação dos dividendos, porque, ao fim e ao cabo, tudo isso vai se unir. Então, a Vilma estava justamente trazendo esse aumento da tributação dos juros sobre capital próprio, mas eles não deixavam de ser tributados. E aí, quando eu tenho justamente a tributação dos dividendos, ao mesmo tempo, eu tenho uma tributação ainda maior. Então, tem toda uma sistemática que está mudando, isso gera uma completa desestabilização do sistema que a gente tem hoje e que pode acontecer do dia para a noite.
Então, aqui, o que mais me preocupa é que todos esses arcabouços normativos eles consigam ser bem coordenados. E eu acho que o Legislativo tem um papel muito importante na votação, no debate disso, de uma forma conjunta, numa visão ampla. Isso não significa que eles tenham que estar todos no mesmo instrumento normativo, isso não significa que a gente precisa de mais constitucionalização, nada disso. Mas, sim, que a visão precisa ser ampla. Então, eu acho muito importante esse debate unificado. E, por fim, vou concordar em absoluto com a sua frase de que pior do que ter uma carga tributária alta é não ter estabilidade. E, justamente, quando a gente fala dos ativos físicos, o grande problema ali, que foi a discussão do tema 1182, da subvenção dos investimentos, que eu penso que seja o maior receio dos empreendedores hoje, não é o que vai ter que pagar no futuro. Isso eu acho que está tranquilo, e o que vier vai ser acatado e feito. Mas acho que a maior preocupação é o que acontece com o passado, e, querendo ou não, isso acaba tendo um impacto em valores que seriam destinados para investimentos físicos, e que esses valores eles venham a ser honorários se tem uma tributação em cima deles. Ok que isso seja revertido para o passado, mas acho que a gente precisa se preocupar também no Legislativo para o futuro, mas precisa se preocupar também com o Legislativo com o passado e o que fica de passivo débito tributário para essas empresas. Obrigada. Obrigado, Laís. Daniel. Progressividade, eficiência e segurança jurídica. Como compatibilizar? Não sei. O que eu acho é o seguinte. Eu sou um pouco cético. Acho que a gente tem um problema sério quanto à questão da progressividade do nosso sistema. Acho que, com a votação que possivelmente ocorrerá hoje na reforma sobre o consumo, nós vamos ter, na verdade, um caminhar em sentido oposto. O nosso sistema vai ficar mais regressivo. Nós vamos ter, provavelmente, a maior alíquota do mundo sobre consumo. E isso é uma questão muito séria. Então, assim, eu sou cético, acho que, inclusive, o caminho escolhido é um caminho equivocado. Acho que a gente deveria ter começado, talvez, com a discussão sobre a reforma da tributação sobre a renda, para aí, então, com uma melhor calibração da tributação sobre a renda, e aí sim... Exatamente. E aí sim, com uma melhor calibração da tributação sobre a renda, aí sim eu posso ter uma progressividade do sistema maior. E aí eu diminuo a tributação sobre o consumo. Isso, do meu ponto de vista, que seria o correto. Então, sou muito cético, acho que o nosso sistema brasileiro será mais regressivo com a aprovação dessa reforma tributária, infelizmente. Em termos de eficiência, também vejo com muito ceticismo, porque, na verdade, como o professor Paulo Aires disse, tributo bom é tributo velho. Por quê? Por causa da segurança. E a reforma tributária sobre o consumo traz novos conceitos. Vários conceitos novos na Constituição Federal e vários outros que nós desconhecemos, porque não sabemos como serão editadas as leis complementares, as inúmeras leis complementares que serão necessárias para a regulação de inúmeros temas novos. Isso gerará insegurança jurídica, portanto, no meu entendimento, isso gerará ineficiência. Haverá busca por parte dos afetados, eles buscarão o judiciário. Então, provavelmente, a gente terá um problema de litigiosidade no curto prazo. Então, eu tenho um certo ceticismo em relação a isso. Acho que a gente poderia ter, sim, uma maior progressividade na tributação sobre a renda, mas não em relação ao sistema. Quanto ao JCP, apenas para finalizar, essa é uma discussão importante e, portanto, o que eu clamo aqui, como, enfim, representado da sociedade, é que o Parlamento se debruce com realmente muito cuidado nessa temática, porque o JCP tem uma razão de ser. O JCP ele tem uma função econômica importante. E isso não pode passar desapercebido. Quer dizer, há uma distinção entre JCP e dividendo. É possível tributar, em tese, dividendo, calibrando a alíquota da pessoa jurídica, se for o caso, se essa for a escolha política, e, eventualmente, manter o JCP. Enfim, acho que é uma discussão em aberto e que precisa ser bem maturada para que não se incida no erro, ao meu ver, que está ocorrendo hoje em relação à reforma tributária, de se começar pelo consumo e depois, eventualmente, pensar na renda. Nós sabemos, o Estado precisa arrecadar. Todos aqui, em todos os painéis, falaram, olha, precisamos arrecadar, o governo estima 10 bilhões em função da extinção do JCP. Né? Então, quer dizer, o governo sempre
precisará arrecadar. Então, é evidente que, aprovada a tributação sobre o consumo, se eventualmente houver uma reforma na tributação sobre a renda, eu duvido que a carga sobre o consumo diminuirá. Isso é quase impossível, é um sonho. Mas, enfim, eram essas considerações, agradecendo mais uma vez aos colegas e a todos que ficaram até agora para nos ouvir. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Pedindo desculpas à plateia pela estourar o tempo e também o abuso com o estômago de vocês, porque todos devem estar com fome aqui. Eu finalizo agradecendo mais uma vez Zé Roberto, a Daça, pelo convite, ao ministro Gilmar Mendes, por participar desse painel tão rico e tão importante para o debate da tributação. Obrigado. Bom almoço a todos. Obrigada a todos. Vamos fazer um pequeno intervalo e nos vemos novamente às 14h.